50 Cristo humildade. Mas que calçassem alparcas, e que não vestissem 2 túnicas. Marcos 6:9. Cristo humildade levanta em nossa frente um padrão de vida exemplar, dando-nos a entender que devemos modificar o nosso modo de ser, quando esse modo não se afiniza com as verdades espirituais. Cabe-nos compreender no silêncio doutrinário do Evangelho, o que o Mestre quer nos dizer sem os sons articulados da palavra falada. Jesus chamou os 12 discípulos na mais profunda humildade reconhecível por eles e falou-lhe com brandura sobre a urgência da pregação do Evangelho, e que fosse anunciado em condições da mais pura humildade. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos inferiores, não deixando, no entanto, que esse poder fosse usado por capricho ou violência. Ordenou-lhes que nada levassem para as viagens, que não fosse unicamente de valia que pudesse ser útil. Cortou os excessos que lhes pesassem nos ombros e na consciência, pediu-lhes ainda que esquecessem o luxo, recomendando a cada um que calçasse um par de sandálias e que não usasse 2 túnicas. Queria o Senhor que os seus discípulos deixassem para a posteridade as lições sobre o desapego dos bens materiais e fizessem a economia sem usura. Sabia ele que o futuro das nações haveria de precisar imensamente da conduta espelhada na filosofia cristã para o equilíbrio do mundo e o bem-estar do povo. Existe muita fome e muita carência de amor, é verdade. Existem falta de agasalho e muitas criaturas em estado de completa nudez. Todavia, se buscarmos as orientações acima citadas pela força da humildade que nasce no amor, tudo se equilibra e se compõe em verdadeira paz, porque a sobra de muitos cobre as necessidades de todos. Não há falta de nada na terra, pelo contrário, existe de tudo com abundância, assim como o sol, o ar e as águas. Não há falta de sol, a não ser para quem se esconde dele. Não existe carência de ar, a não ser para os defeituosos orgânicos. Não falta água para todas as necessidades humanas, a não ser quando o desperdício atinge sobremodo inconcebível, ou o dinheiro compra a cota que deveria estar irrigando as lavouras e higienizando os arraiais onde falta o necessário. A única coisa que falta no mundo é, verdadeiramente, o amor do coração humano. Se o Cristo pediu a seus discípulos para não levar a caminho 2 túnicas, não foi dando um toque de economia para todas as sociedades do mundo? Que não se chegue a tanto nas condições atuais. Todavia, quantos existem de 10, 20, 30 ou 40 túnicas? É só silenciar e meditar no que a justiça pretende explicar. Cristo humildade é uma força dos céus em busca da corrigenda na terra, falando, por meios variados, como se deve aplicar a economia, de maneira a não chegar ao desperdício. Podemos multiplicar 4 vezes a população da terra, desde que o bom senso oriente que não falte amor e humildade cristã, que nada faltará para a paz e felicidade. Um meio de fazer desaparecer as guerras é com a prática do desprendimento, com o perdão e, acima de tudo, com o amor. E não é necessário mencionar o quanto é gasto com forças armadas e com guerras fratricidas, alimentadas pela ignorância de poucos. Eis por que sofremos. Os humildes, na feição física, os doentes e os pobres, todos são culpados por estarem cooperando nas vibrações inferiores de magnetismo distonante, que agitam os homens do governo. Os pobres condenam os homens do comando mais, quando voltam através da reencarnação ocupando os lugares dos que hoje apontam como culpados, fazem o mesmo. Quando o Evangelho for vivido pelos homens, chegará para todos, mesmo na terra, o reino de Deus, o paraíso prometido por todos os profetas. Meditemos, mais uma vez, na amostra da renovação econômica para o bem de todos. Mas que calçassem alparcas, e que não vestissem 2 túnicas. 51 Cristo trabalho. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E Coríntios 15:58. Cristo trabalho usa Paulo de Tarso para falar aos coríntios em uma sequência maravilhosa, acerca das leis espirituais, cuja existência ignoravam. Fala o apóstolo dos gentios sobre a vida da alma no mundo dos espíritos e afirma que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o erro herdar o erro. Induz aos coríntios que transformem o modo de ser, mudando os pensamentos, iluminando a conversa, levando uma vida recta, para alcançarem no mundo da verdade uma vida de paz.
E para isso, indispensável se toma o trabalho incessante de mudanças constantes. Mudanças essas ordenadas pelo Evangelho, força espiritual que fez de um perseguidor do Cristo um dos mais elevados defensores da ideia cristã. Este é o serviço da transformação que o Mestre opera no coração do discípulo empenhado em servir por amor. Moisés, em certos casos, deixa que a justiça seja feita pelos ofendidos. Ele mesmo utiliza as suas mãos, que sentiram a glória de receber os 10 mandamentos, para tirar a vida física de um seu irmão. Isso era influência da justiça sem amor. Depois, o arrependimento fê-lo chorar por muitos dias. E o povo que o seguia apedrejava quem se encontrava em adultério, mas Jesus avança mais além, alcançando a luz de Deus com maior perfeição, indicando aos apedrejadores que atirasse a primeira pedra aquele que estivesse sem pecado, enquanto escrevia as faltas daqueles homens na areia, onde seu dedo se movia habilmente. Ninguém se atreveu a apedrejar a mulher, nem o Senhor tampouco a condenou, mandando que se retirasse e não cometesse mais faltas. Esse é o trabalho do amor. Não devemos aplicar a justiça com as próprias mãos, pois esse ato jamais é digno de louvor. O Senhor de todos os mundos qualificou leis certas, pelas quais o faltoso responde pelos seus deslizes e a reencarnação cobra dos devedores tio por tio, de forma que o amor sustente nobremente o devedor, em um aprendizado livre de opressões humanas e da presença de carrascos. É Cristo trabalhando no silêncio das consciências, em nome de Deus, para que os espíritos se engrandeçam nas veídas sucessivas. Zero trabalho do legislador hebreu não deixou de ter seu valor no seio das raças ainda endurecidas de coração. Porém, o labor celestial do Cristo é inconfundível, a fim de espiritualizar as leis estatuídas por Moisés. A vida do Mestre ultrapassa as acanhadas distâncias percebidas pelo antigo guia dos judeus. Moisés é a disciplina da terra, Jesus é a educação do céu. Moisés é pálida claridade da lua, o Cristo é a luz solar. O Velho Testamento impõe mudanças nos novos homens que devem acompanhá-lo. O Novo Livro expõe meios para o candidato que se dispõe por si mesmo a modificar-se por amor à causa e pela sua própria felicidade. E Jesus Cristo é tanto amor que afirma: não vim destruir as leis antigas, mas dar-lhes cumprimento, aperfeiçoá-las de acordo com a elevação dos povos. Cristo trabalha nunca para de nos inspirar no bem que nunca morre, no amor que é eterno e no trabalho que é a vida. Meditemos novamente na fala iluminada do gigante do Evangelho. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 52 Cristo renúncia. E ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, excepto apenas um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto. Marcos 6:8. Cristo renuncia abala as estruturas de todas as comunidades na terra, como contradiz todos os costumes dos sacerdotes em variados pontos da Palestina, se não do mundo inteiro. Renunciar ao ponto da compreensão espiritual é a mais elevada porta que se abre ante a vida humana, para que possamos ver a vida divina. Zero Mestre ordenou a seus discípulos que não levassem o excesso que se costuma carregar nas viagens, por medo de se faltar o necessário a caminho. Na verdade, o medo não é totalmente o responsável, mas o apego que se avizinha do coração, com roupagem diferente. Jesus Cristo anuncia com sabedoria, em toda a área evangélica, que quem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, recebe o mais por acréscimo de misericórdia. Eis porque ele pede aos discípulos para aliviar a carga de bens materiais e de excessos, de dinheiro e comestíveis, no labor sagrado de anunciar o reino de Deus. A renúncia é uma marca do Cristo, para que a sua filosofia não se desvie de outras condições correspondentes à pureza espiritual. Zero apego nos escraviza de maneira subtil e hipnotizadora, levando a alma à cegueira de não ver a verdade que liberta a própria vida. Zero interesse pode deturpar qualquer lição de amor, seja ele qual for. O espírito deve ser livre, para tanto, haverá de conhecer a verdade, conhecendo a si mesmo. Aquele que renuncia não se desespera por nada a juntar para si mesmo, ao contrário, é brando, por carregar consigo algo do amor verdadeiro, é corajoso porque está sempre com a consciência tranquila pelo dever cumprido. Não obstante, quem renuncia precisa do Cristo, que regula todas as suas forças, para que não sobrevenha o exagero da falta, ou a transformação em abundâncias desnecessárias.
Cristo renúncia nos ordena que nada levemos para a grande viagem, cuja estação de embarque é a porta do túmulo. Embora não tenhamos condições de conduzir os nossos bens materiais para pós-túmulo, de forma concreta, podemos levá-los, quando a isso estamos ligados, nos sentimentos, nos pensamentos e no coração, o que talvez seja ainda pior. E a alma fica aturdida, na grande ilusão. O desapego deve começar mesmo das coisas pequeninas e alcançar as maiores, porque a renúncia tem a capacidade de libertar o espírito. O ser evoluído não se apega a coisa alguma, pois ele ama tudo e a todos no mesmo nível de sentimentos. Haja visto Jesus, que, quando lhe disseram que sua mãe e seus irmãos lhe chamavam, ele afirmou: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 33:5. O mestre renunciou até aos laços familiares, diante dos trabalhos de Deus. Sentindo nas criaturas a urgência maior que na família terrena, buscou pertencer à humanidade, à grande família universal. Em muitos casos, a renúncia de alguns poderá levar à paz e mesmo à felicidade a muitos. Apelemos para o Cristo, para que Ele nos ajude, pela força da renúncia, a ceder o desnecessário em favor dos que têm falta dele, porque aos discípulos foi pedido muito mais do que a nós. E ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, excepto apenas um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto. 53 Cristo mansidão. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Cristo mansidão altera em nossas atitudes, em nossos valores espirituais, uma capacidade a mais. A brandura traz para o coração uma tranquilidade imperturbável, predispondo-nos a uma força extraordinária para viver, e viver bem. Capacita a quem a conquista uma segurança louvável porque, pela lei de atração, reúnem-se em seu convívio as mais altas e veneráveis virtudes. E ele nos adverte, envolvido na mais digna mansuetude que se possa sentir, na perene harmonia do seu verbo: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nosso fardo é sempre pesado, pelo karma que nos oprime constantemente. Esse peso, por vezes, aumenta, dadas as nossas condutas nas vidas sucessivas com que o tempo nos favorece. Tomar sobre nós o jugo do Mestre e aprender com ele os preceitos diretivos da luz é educarmos-nos na escola do Evangelho, assimilando uma conduta recta e pensamentos puros, após as descargas do magnetismo inferior acumulado pelos actos contrários ao amor. Continuando a ouvir o Senhor, ele nos pede para aprender com ele, que é manso e humilde de coração. A serenidade é o apanágio das almas elevadas. Elas conquistaram esse clima divino que lhes pertence por direito universal. Se queremos aprender com Cristo essa conquista grandiosa, comecemos hoje mesmo a educar-nos por todos os meios que o Mestre nos indicar, que o tempo nos dará a oportunidade de dizer: eu sou a mansidão. Somente acharemos descanso das tributações na vida eterna, quando a consciência estiver tranquila e pudermos dizer alegremente: eu e o Cristo somos um. Criaturas mansas, mesmo no meio da sociedade materialista, já existiam antes do Senhor Jesus nos legar o Evangelho. Todavia, a mansidão evangélica é coisa diferente, pois traz no seio que expressa o mais alto equilíbrio, o mais puro bom senso, de sorte que somente educa, em linhas que não mais alteram a evolução espiritual. É aquela que se irmana com a justiça e com o amor, na universalidade do termo. O tempo passa de qualquer modo, e é preferível que ele passe levando na sua mensagem a nossa renovação, que algum dia se estabelecerá definitivamente. Todos os desequilíbrios são passageiros, porque fomos feitos com amor e para o amor, que vibra, desde os átomos às estrelas, desde o verme aos anjos, com o mesmo objetivo sagrado. Inúmeros companheiros envolvidos no fluido da carne se encontram empenhados no intenso trabalho de renovação espiritual. A esses queremos dizer, com todo entusiasmo, que não devem esmorecer neste labor divino, mesmo que tenham de lutar contra os maiores obstáculos. São duas as batalhas que haveremos de vencer, a externa e a interna. Na verdade, a mais difícil é a última. Vencendo-a, estaremos livres, com a conquista da paz na consciência e da luz no coração.
E quando estivermos preparados para sermos envolvidos na mansidão evangélica, que por si basta para expressar algo divino em tomo da criatura, aí ouviremos este convite com alegria, por já termos conquistado os valores correspondentes ao chamado do Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Cristo Fonte. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 2:1-6. Cristo Fonte corresponde à fonte da vida, onde todos beberemos a seiva nutriente do existir. Zero Mestre é o espigão divino do qual se flui o néctar dos céus para os viventes da terra. Se todos conhecêssemos verdadeiramente a Cristo, teríamos outro respeito e veneração por Ele. A gratidão seria a primeira a nos levar a pensar em deferência ao Senhor, pois acordamos em seus braços, do longo sono da inconsciência, e foi respirando a sua magnânima atmosfera de paz e de amor que raiou a razão em nós. Ele é ainda nossa fonte de consolação, porque nos mostra com sabedoria e nos faz compreender os segredos da natureza por meios mais fáceis e métodos mais justos. Nem sempre faz a nossa vontade no estágio em que nos encontramos, por saber melhor do que nós o de que mais precisamos, para o nosso bem-estar físico e conforto espiritual. Pede-nos silenciar quando estamos deslumbrados com simples vontade de nos educarmos. Mostra-nos o erro da ofensa alheia, e ao lado desobstrui a nossa visão, para observarmos a nossa carência de virtudes. Nunca libera os nossos esforços. Ante as nossas necessidades, faz-nos ver o valor do trabalho de cada um e dá exemplos admiráveis, através de seus discípulos, onde um por um tiveram seus calvários, como ele, no sentido de aprenderem, por meio de sacrifícios, dor e auto-observação. Oferece-nos ainda o exemplo de amor na vivência e na dignidade de ser útil, sem exigências, sem anúncios e sem espera de trocas pelo que faz. O cristão verdadeiro é como uma fonte que nunca seca diante do rio ou do mar que a absorve, sempre entregando sua cota pelo prazer de ajudar. O Cristo de Deus veio com a missão de renovar os homens e o mundo, e fazer refletir o reino de Deus, nas lides da terra, sem pactos políticos, sem imposição financeira, sem escravização de criaturas, apenas e simplesmente pelo amor. Jesus espera todos aqueles que queiram alistar-se no seu exército de luz, com paciência e sem agressão, por saber que a violência deturpa os princípios elevados dos sentimentos. O cristão jamais se isola das criaturas que o ofendem, sempre perdoa e ora por elas, encontrando na atmosfera de suas consciências não maldade, mas ignorância. E servir-se do Mestre para educá-las pacientemente, sendo o amor a norma mais saliente, a caridade, o ar que respira. Bebamos, pois, na fonte que ora conhecemos, que nunca mais teremos sede. Para nós outros, é uma esperança ouvir a voz que fala por intermédio do Evangelho. Todas as criaturas têm a oportunidade de saciar sua sede e de fartar o coração com o amor, alimento da vida. Que satisfação nos causa o anúncio! Tudo está feito em nosso favor, e quem afirma é quem pode dizer. Depende de nós fazer a nossa parte. Co-criar na expansão da verdade, que ajuda a nos libertar da ignorância. Meditemos novamente, ouvindo a fonte que faia. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. 55 Cristo Coragem. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16. Cristo Coragem é a personificação da firmeza daquele que não esquece a configuração do bom senso, pois quando a coragem avança e passa dos limites que se apresenta como virtude, é força indesejada. O Mestre sabia manejá-la na hora que ela se apresentava como força de Deus nos caminhos dos homens. Paulo nos fala que, em muitos casos, o homem exterior pode se corromper e nos ajuda a raciocinar dizendo que cuidemos do homem interior, aquele que está ligado ao Cristo e a Deus. Se permanecermos iluminados por dentro, as coisas de fora acompanharão as disposições do coração.
Efetivamente, os momentos em que não devemos esmorecer são os das lutas, e principalmente, quando as travamos conosco mesmo, pois o homem interior tem uma capacidade sobremaneira divina que se renova dia a dia, atendendo os pensamentos onde Deus está presente, nos ajudando a melhorar. Cristo Coragem é uma força invisível, mas que não nos desampara, dependendo de nós, no âmbito das nossas decisões. As tribulações que haverão de surgir em nossos caminhos, em toda a existência, serão somadas em peso de glória, se soubermos recebê-las extraindo delas a glória do saber e as experiências necessárias à nossa formação espiritual. Os problemas são indispensáveis quando precisamos das suas lições para nosso melhor entendimento. Um homem sem coragem é como palha levada pelo vendaval sem rumo e sem destino. Todavia, quando essa coragem passa dos limites traçados pelo equilíbrio espiritual, ela interrompe a limpeza desejada pela natureza. A inteligência é muito nobre, porém, sem o concurso dos sentimentos ela atrapalha a permanência da felicidade no coração. Jesus Cristo é o eterno equilíbrio de todas essas forças da natureza divina e humana. Quem quiser alimentar-se de coragem para vencer na vida, sem a presença de Jesus, está arriscando cair em piores situações de desespero. Os homens do mundo, que ainda carregam sobre seus ombros espirituais o peso da carne, enquanto não reconhecerem o valor das coisas invisíveis, permanecerão ligados ao solo, como vermes, raciocinando, mas sem respirar o ar puro abençoado pela evolução e por Deus. A coragem deve procurar a companhia da benevolência, sem fugir das trilhas por onde passa a compreensão. Ela, sem a assistência do perdão, tomar-se-á em violência. É força respeitável, mas, sem o amor, ela pode explodir no caminho, onde poderia ser útil em toda a extensão da existência. Urde educar a intrepidez, em todas as modalidades que o Cristo nos pedir, para que possamos ser úteis na utilidade do bem. Aquele que não reclama e não fere, não cria problemas para os outros, mesmo os que os ofendem e caluniam. Paulo foi grande disseminador do cristianismo pela força da coragem. Entretanto, é preciso saber que a coragem de Paulo era orientada pelo Cristo, que, mesmo invisível, falava com ele. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 56 Cristo Esposo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios 5:31. Cristo Esposo se veste como tal para ser um instrumento de paz em cada lar, porém, necessário se faz que o homem procure abrir o coração em todas as disposições da vida, para que o Mestre possa entrar, inspirando nas suas mais engenhosas situações. No lar em que se desconhece o amor, dificilmente seus componentes permanecem unidos nos trabalhos na vivência. A coisa mais sagrada para o homem de bem é o parceiro que lhe foi dado para a vida física. Seja qual for a vida dos pais, eles têm um lugar especial nos corações dos filhos, que a eternidade consagrou como penhor de gratidão. O homem e a mulher se unindo tomam-se, no dizer de Paulo, uma só carne, reunindo valores para que a espécie se perpetue no tempo e no espaço, criando mais laços de amor e fortalecendo a fraternidade entre todas as gerações. Eis porque o lar é uma estrela de Deus brilhando entre os homens, para que todos compreendam a missão divina da família. Há quem diga que os lares estão se desfazendo, mas essa inspiração é filha da renovação, que ainda não foi compreendida na sua estrutura peculiar ao amor verdadeiro. O lar nunca se desfaz. Ele toma dimensões diferentes, por acompanhar a evolução das criaturas, e cada vez que o homem dá um passo na eternidade, melhorando de condições espirituais, ele avança com o Cristo, pois é o Mestre, o guia de todos nós. Quem pensa que, desfazendo o lar à cata de prazeres que lhe satisfaçam os instintos, está inovando a comunidade humana, ainda é cego querendo guiar outros cegos. Todas as leis são estabelecidas por Deus e são universais, e nunca recuam na sua ação divina, porque o homem quer tomar outra direção. Somente Deus as determina e as criaturas devem aceitá-las com humildade. Falando ao homem, é bom que as mulheres também abram os ouvidos com as mesmas responsabilidades. A harmonia depende dos dois na sequência da vida, e se os esforços forem idênticos em busca do entendimento, as bênçãos de Deus não faltarão em favor de todos.
Cristo esposo dentro de um lar mostra a presença dos filhos, o crescimento deles e a necessidade de que eles se eduquem mais pelo exemplo dos pais, sendo que a palavra e a escola vêm como força da vivência. E esses filhos, recebendo um ambiente de alto valor moral e espiritual, sentem o dever de fazer a sua parte para a paz e a luz que deve continuar através das gerações. A mulher deve conhecer o lugar a que foi chamada como esposa, para desempenhar um grande papel junto ao homem e aos filhos, e a sua sensibilidade, própria da formação feminina, não pode esquecer a fé que alimenta a veída, e a oração constitui o meio valoroso desta fé, tomando dimensões maiores e cooperando para o equilíbrio de todos no lar. A veída na direção de Deus espera do casal o entendimento e que os esforços sejam frequentes, para que possam viver bem, cumprindo seus deveres diante de aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, amai os vossos maridos. Que o amor vivido e ensinado por Jesus conservará os dois ligados e felizes para sempre, porque todos somos iguais pelo que recebemos das mãos de Deus, pelos canais de Jesus Cristo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne.